talento! Hoje iremos conversar com uma pessoa incrível que ajuda vocês, talentos. Vamos conversar com o diretor e preparador de elenco, Márcio Meriel. Olá! Oi, Seja Nani. bem-vindo, querido. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu, agradeço muito o convite. E vamos tirar todas as dúvidas do elenco, que ficam sempre perguntando mil coisas. Eu sei. A princípio, vamos falar de você, Márcio. Sim. Como você começou, como foi a sua trajetória. Conte-me o seu caminho. Então, eu comecei como muitos atores, eu fui ator há muito tempo. Comecei muito criança, meu pai viajava a trabalho, então a gente morou uma época no Sul, no Rio Grande do Sul, e lá eu estudei num colégio de freiras e tinha teatro. Então eu subi ao palco, eu tinha uns 4 anos, cantando, musiquinha, aquelas coisas. E ficou essa memória do palco para mim. Minha irmã também fez, né? Ela é 2 anos mais velha, mas para ela foi super legal. Ela viveu essa experiência e isso não marcou tanto ela. E eu comecei com esse discurso, descobri que quem subia ao palco era ator. Então, quando me perguntavam, o que você vai ser? Eu falava, você é ator. Numa realidade completamente... Quantos anos você tinha? Uns 4, 5. Nossa, 4, 5? É. Que maravilha. E aí, nós voltamos para o interior de São Paulo, onde minha família ainda mora, que é Bauru. E lá não tinha nada. Era uma cidade bem característica do interior de São Paulo, ditadura. Não tinha um teatro municipal na cidade, não tinha nada. Na escola não tinha teatro, ninguém falava sobre isso. E eu segui falando, eu vou ser ator, eu vou ser ator. E com 12 anos, abri uma escola de atuação em Bauru. Incrível. Hoje em dia ela é a matrona do teatro de Bauru, o Teatro Municipal tem o nome dela, Dona Celina Lourdes Alves Neves. Ela montou essa escola, esse curso, e eu fui lá, vi no jornal, falei, mãe, eu vou fazer. Pedi, implorei, era à noite, né? Eu tinha 12 anos. Bom, fui fazer, entrei e eu tinha 12 anos e a pessoa mais nova depois de mim tinha 18 e a que tinha mais idade, ela tinha uns 50. Então... Nossa, diferença de idade, não queriam que eu né? fizesse, tipo, não, criança, é proibido, teatro criança, infantil. Mas eu bati tanto o pé porque em nenhum momento da divulgação se falou que tinha que ter 18 anos. E eu fiquei nessa escola, fiquei 2 anos. E comecei a aprender, né? Tive aula era um curso muito ortodoxo, assim, mas muito legal. Eu tive história do teatro, eu tive aula de balé, de fonoaudiologia, de expressão corporal. Era uma escola. E com isso eu, assim, solidifiquei essa minha vocação e falei, vou fazer. E você viu que é importante fazer um curso e estudar. Eu comecei estudando. Tinha prova, literalmente, tinha prova. A gente tirava nota. Então, aí segui, claro, vim para São Paulo e continuei, mas desde muito cedo eu comecei a escrever e dirigir. Né? Com 14 anos eu escrevi uma peça, dirigi e vendi para a prefeitura da cidade. Nossa, precoce empreendedor, nossa, esse talento empreendedor. Sempre fui empreendedor, fazendo as minhas coisas, sempre produzi, escrevi, vendia para o Sesc aqui em São Paulo, muitas performances. Então, foi indo e quando foi em 2014, mais ou menos, 2014, eu tive um estresse, assim, hoje em dia eu entendo que foi meio um burnout, assim, eu trabalhei muito durante o ano como ator e fazia um espetáculo, eu quero todos os dias, 2 sessões e com um elenco muito grande e eu não gostava de fazer. Fiz no meio disso uma novela que eu também não gostei de fazer, um monte de comercial. Então, eu trabalhei muito, muito, muito. E acabei o ano com um estresse, tipo uma depressãozinha, uma coisa meio estranha. E aí, eu fui viajar e fiquei pensando, quando eu voltar, eu vou dar um tempo. Eu já tinha uma peça que eu ia fazer, eu falei que não ia. Como eu trabalhei muito, tinha feito um caixa, assim. Falei, vou ficar vivendo dessa minha grana até eu entender o que eu quero fazer. Você cuidou da sua saúde mental? Exatamente. Eu falei, preciso parar. Não tá legal. Isso é uma arte, né? Eu amo fazer isso. Por que eu tô assim, estressado e não querendo nem ver atores e atrizes na minha frente? Tem uma coisa... O que você fez para melhorar isso? Eu fiquei, como eu falei, fiquei quieto. Fiquei quieto.
pensando, o que eu faço? Será que eu viajo? Será que aquela coisa, né? Será que eu vou para fora? Será que eu fico um preparar. tempo? E nesse meio tempo apareceu um convite de uma amiga perguntando se eu queria dar aula numa faculdade de atuação. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, será? Pode ser. E fui e adorei. Foi uma experiência assim muito rica, onde eu vi que eu tinha muita paciência, eu tenho muita paciência, e que tinha um lugar ali que me nutria, sabe? Passar o conhecimento e ver as pessoas melhorando e conversar com elas e contar das minhas experiências. Foi um caminho bem interessante, assim, me curou, me resgatou. Eu falei, nossa, eu adoro fazer isso. A cura é ajudar pessoas. E ficar desse lado, assim, sabe? Porque a atuação, eu admiro muito ator e atriz, eu sou apaixonado por essas pessoas, são muito corajosas. Mas era o que eu conhecia no começo, antes. Eu achava que para viver nesse lugar tinha que ser ator ou atriz. E depois eu fui entendendo a direção, que me interessa muito, e mais ainda a direção de elenco, de atores, né? Observar o que às vezes uma pessoa nunca atuou, nem já fiz isso várias vezes, com pessoas que nunca foram ao cinema, não tiveram a chance, a oportunidade de ir numa sala de cinema, atuando para cinema. É muito legal, porque a pessoa fica muito poderosa, sabe? Quando ela Sem dúvida. faz Se uma encontra. cena na frente das pessoas e todo mundo fala, nossa, foi legal. É muito poderoso, Que né? método você usa? Então, em 2015 eu abri o meu ateliê. E nesse lugar, no meu ateliê, eu comecei a construir e transmitir essa técnica que eu criei, que eu chamo de físico-energética. É uma técnica bem, digamos, robusta, tem muitas ferramentas, tem muitos conceitos. Fui criando, foi sendo desenvolvido ao longo desses anos. E desde então, eu estou com o ateliê até hoje, num novo lugar agora, e eu faço tudo com essa técnica. Desde preparação de videoclipes, cinema, novela, séries, teatro. Eu sou um dos poucos preparadores que já preparou elenco de teatro. Nossa. Um diretor dirigindo e eu preparando o elenco. Com as pessoas que já trabalharam na área e os iniciantes também. E que não A maior têm uma parte experiência. profissionais. A maioria profissionais. Esse lugar dos não atores e atrizes é mais ocasional, depende do projeto. Sim. Quase sempre são atores e atrizes que vêm vindo com a história, né? E quando me encontram, eu sempre falo que essa minha técnica ela não disputa com o que o ator e a atriz sabem fazer, né? Esqueça tudo que você sabe sobre atuação, que eu vou te apresentar um mundo novo, não é isso. Eu sempre digo, use tudo que você sabe, porque te trouxe até aqui, nesse projeto, nesse trabalho, e, se possível, use mais isso, mais essas ferramentas, mais técnica, porque ela não é algo que você tenha que abrir mão de alguma coisa. E qual a sua dica que você dá para os talentos para que eles se achem, né? Se eles... são super dúvidas de tudo. Quais são as maiores questões que todos te perguntam? Você fala, esse sempre faz essa pergunta, todo elenco, todo talento faz essas perguntas. Quais? A pergunta que mais fazem é como eu faço para entrar, né? Aí é o imponderável. Fala, gente, é o imponderável. Não tem essa resposta. Sempre digo que é muito interessante estar num bom lugar, numa boa agência, com alguém te representando. E lembro sempre que essa agência não é alguém que vai criar empregos para você, que vai te gerar trabalho sem parar, que você pode ficar em casa, porque agora a sua agência vai te ligar toda semana, te dando um teste maravilhoso para você fazer. Não é isso. É alguém que também vai te indicar, mas é um processo muito também de uma postura autônoma. Uma entrega de ambas as partes. Sim, é uma parceria. E que eu sempre falo que quando você for indicado ou indicado para um teste, vá lá e arrase. Não é? Tem que arrasar. Então, para isso, tem que haver um treino diário. Um treino diário. Ator e atriz, geralmente, por não terem uma técnica, quando não estão atuando, não fazem nada com o seu instrumento. Por que a pessoa vai fazer uma cena para ela mesma, no quarto? Né? Vai ficar gravando vídeos de monólogos. Chega uma hora que isso cansa. Mas qualquer outro profissional da área das artes tem uma dinâmica de estudo.
O musicista todo dia estuda seu instrumento. O bailarino e a bailarina não ficam um mês sem se alongar, se movimentar ou fazer suas aulas. Eles fazem aulas de clássico, de contemporâneo. Eu já fiz muitos espetáculos de dança uma época e convivia com bailarinos profissionais. Eles estudam todos os dias. Então, cantor também não fica um mês sem abrir a boca para cantar. Todo dia faz uma canção, vocalize, uma aula de... Se mantém estudando com o seu professor, professora de canto. Então, eu digo, tem que ter algum sistema que todos os dias você pratique a atuação. Estudar, né? Estudar, ler muito. Concordo. Que eu falo que é a melhor ferramenta para aumentar a criatividade e a imaginação é a leitura. Não inventar nada melhor. Ler abre a nossa cabeça, abre a nossa imaginação, cria repertório, né? Cria uma estrutura também de saber ler um roteiro, porque é uma dificuldade muito grande de jovens atores e atrizes. Leem o roteiro muito numa primeira leitura, assim, muito superficial, só não entendem. Não, até não compreendem. Isso. Ficam muito na questão das suas falas, né? Grifam todas as suas falas em rosa, amarelo ou verde. E a partir daí fica uma questão assim, de decorar aquilo. Que não pode. É complicado, né? Eu tenho um sistema de trabalho com os atores e atrizes que eu sempre falo. Nunca fale o seu texto em voz alta. Olha. Nunca. Porque o que formaliza não é repetir. Repetir é maravilhoso. Repetir é treino, né? Tudo que se repete melhora. Mas o repetir o texto em voz alta, nós acabamos escolhendo uma melhor forma de dizer aquilo. Porque nós não falamos em voz alta. Pelo menos não deveríamos falar. A gente fala um pouquinho, dúvida. né? A gente fala quando a gente está bravo, né? Quando a gente está alterado. Exatamente. Mas não se deve. Diz que a gente pode falar, mas não pode responder. O problema é quando começa a responder. É verdade. Mas, então, quando a gente fala um texto, a gente começa a escolher. Eu acho que você também, aquela fase que tínhamos secretária eletrônica em casa ou deixávamos recado no celular, lembra? Sim, claro. Era um sofrimento aquilo. A gente gravava a voz, ouvia, nossa, essa não é minha voz. Essa voz está ruim, deixa eu gravar de novo. Grava de novo, grava de novo. Né? A crítica, né? Porque a nossa voz a gente não ouve. Concordo. Eu estou mais pensando em você me ouvindo agora, né, em vocês me ouvindo, do que eu me ouvindo. É. Então, eu falo, quando você for estudar um texto, sussurre o texto. Isso é uma dica simples e muito eficiente, porque você coloca o sistema fonador todo em processo, você está falando, mas você não está ouvindo. Então, quando você falar com alguém te ouvindo, sai muito natural, porque você não escolheu aquilo. Você trabalhou aquilo. Mas a execução vai ser no momento em que tem alguém na sua frente. Faz todo sentido. Uma câmera, um set, daí você está ocupado com outras coisas e a voz sai. Exatamente. E não a voz sai daquele jeito que eu preparei lá em casa. Que fica aquele estilo decorado. E para tirar isso, essa melopeia, né? Dá muito trabalho. Eu tenho experiências assim com atores profissionais, atrizes profissionais que trouxeram para o personagem assim uma voz que era artificial e a diretora, nossa, não, tá muito formal. Sabe? Na leitura, a gente lendo numa mesa, já percebíamos que a pessoa estava interpretando de uma forma não natural. Exatamente. E tanto que todos os diretores, como você sabe, e sendo preparador, eles querem o quê? Naturalidade. O mais verdadeiro possível, o mais real possível. Não é isso que também você dá essa técnica para os seus alunos? Você tem mais algum conselho que você gostaria de dar, que você sempre vê os mesmos erros? Quais são? Tem erros que são bem... Toda hora você vê, né? Eu tenho observado muito esse lugar de uma leitura primeira da cena, até mesmo do teste. Né? Hoje em dia, você sabe, está tudo online, os testes vieram para ficar, esse self-tape, né? Sim. Vai ficar. Vai. Então, é muito difícil, porque mesmo quando ia presencial naquele corre que era, né? Atrasava tudo, mas tinha alguém ali dando uma orientação. Uhum. Né? Tinha alguém dirigindo. Te ajudando. Ajudando. Não. Colocando a pessoa no mood que era que é o que filme. Eles querem.
Hoje em dia não tem mais isso. A pessoa lê um parágrafo ali, né? Lê o seu textinho, põe a sua câmera ali e é muito solitário e é muito difícil. Não é fácil, não. Não é. Vejo muito as pessoas com dificuldade. É difícil, gente. Eu acho difícil. Eu faço isso, trabalho com isso, eu acho difícil. Porque são infinitas possibilidades de compreensão daquilo. Mas, com certeza, fica melhor se houver uma leitura desapegada, sei que é difícil, mas de querer acertar. É um veneno isso de querer acertar. Por isso que eu sempre digo. Difícil. Leiam, prestem atenção. Entre no personagem para que você entenda. Porque se você entender, você vai conseguir trazer naturalidade para aquilo. Agora, se você leu, você não entendeu, é difícil. Não adianta, porque você não conseguiu. E aí é onde você vê que ou não passou exatamente porque você não trouxe naturalidade. Que aí você quer ganhar tanto aquele papel, você quer tanto aquela ansiedade, aquilo tudo, e que acaba te prejudicando. Porque não está sendo você. Você está querendo representar. E às vezes não é isso, né, que eles buscam. É tão difícil, né? Eu trabalho com atores e atrizes todos os dias da minha vida, então eu tenho muita compaixão, porque é muito difícil, gente, fazer isso. Né? Teve algum caso engraçado, algo que você passou pela tua vida que você falou, nossa, mas aconteceu isso comigo que foi muito diferente, engraçado? Olha, todo filme tem o seu perrengue, né? Ah, sim. Ninguém imagina que por detrás, né, do que você vê num filme, numa série, é tanto trabalho, é tão desgastante, né? Mas eu acabei de fazer um longa lá no Rio, que vai ser lançado. Por enquanto chama Bandida. E nós fomos filmar num lugar, em Magé, que era uma cena de um terreiro e tinha uma mãe de santo com um texto. Uau. Que fazia uma cena importante do filme. Então, eu preparei online a atriz que ia fazer... Eu estava em São Paulo, né? Que ela estava no Rio. Ia fazer a Mãe de Santo, uma atriz maravilhosa. E chegando no set, chovendo, aquelas coisas, né? Uma lama, porque é um terreiro. Tendo que mudar todos os planos, porque estava chovendo muito. E tinha uma criança nesse dia, a Michele, de 9 anos, que fazia a protagonista, que tinha que andar no meio do mato, no escuro, com chuva. Então, já estávamos bem arranjados. Estava bem. Com chuva, imagina. Aí a atriz chegou na porta do set e testou positivo para Covid. Nossa. Eu nem a vi. Porque dali, quando testa positivo, você sabe, né? A pessoa já entra de novo na van e... Tchau. Ninguém fala com ela. Eu tô lá no corre, preparando a Michele, que ia fazer esse monte de cenas noturnas. Aí o diretor fala... Márcio, a atriz testou positivo para Covid, mas eu já falei com a mãe Rita, que era a mãe de santo do terreiro. De verdade? De verdade. E ela falou que faz. Tudo bem? Falei, tudo bem, tudo ótimo. Já tinha conhecido a mãe Rita, falei, se ela faz, é uma mãe de santo mesmo, né? Porque quando a gente pega não atores e não atrizes, é isso que é bom os atores entenderem, as atrizes tem um preconceito sobre isso, que Sim. Eu concordo que é difícil mesmo de aceitar. Mas essas pessoas fazem o que elas são. Se a gente chama, por exemplo, um ator que é um gari, ele vai fazer um gari, uma pessoa que é gari. Né? Você chama uma pessoa que é uma confeiteira, ela vai ser uma confeiteira. Você não chama uma confeiteira para ser uma médica. Exatamente. Então, ela era uma mãe de santo e ia fazer uma mãe de santo. Ia mudar muito a vida dela. O que eu tinha para ensinar para ela ali? Então, a questão era o texto. Como dizer aquele texto. Então, eu fiquei tipo 1h30 conversando, ensaiando com ela. As cenas, foi incrível. Incrível, uma experiência que eu... Porque eu tenho muito respeito, né, para essa cultura africana e eu estava lá sentindo um lugar muito poderoso. Nossa, poderoso. Vibrações. Né? Eu fiquei ali com ela, aquele olhinho dela me olhando. Nervosa, assim, tremendo. E fomos fazendo de novo. Sei lá, acho que eu fiz umas 50 vezes. De novo. Tá ótimo, quer uma água? De novo. E o set montando, aquela loucura, vai, né? E atrasando. Enquanto eu puder ficar aqui com ela, eu vou ficar. Quando foi rodar, ela arrasou. Ai, que maravilha, que orgulho, né? É orgulho do trabalho de ambos. E foi uma experiência, assim, dessas últimas, de ver isso, né? De você ver uma pessoa que nunca tinha ficado na frente de uma câmera. Nunca.
Só dessas, assim, né? De celular, story, essas coisinhas, todo mundo fica. Diferente num set de filmagem, né? Totalmente, Um monte uma de gente equipe, olhando, e com luz, e com fumaça, e com clima, e com negócio, uma história acontecendo. Tendo que falar, contracenar com atores, né? O Millen Cortaz. Uau! Chega o Millen ali, a pessoa já conhece o Millen, já assistiu o Millen em tudo que é lugar. Né? Então, ela arrasou. Daí agora, no clipe da Anitta, eu reencontrei ela, porque nós filmamos no mesmo terreno. Olha que coincidência. Já te conheço. Ai, que delícia. Isso é bom. E eu ganhei uma guia dela de Exu, que eu uso em todos os meus trabalhos agora. Uau. Onde eu vou trabalhar, eu ponho. E foi uma experiência assim que eu vi isso, né? Que legal que é essa nossa arte. Por mais que não seja justo tirar o trabalho de uma atriz ou de um ator, colocando alguém que nunca estudou, eu concordo, também é muito generoso perceber Você poder ajudar uma pessoa que uma pessoa pode fazer arte. A arte não se fecha, sabe? E agora, de repente, ela vai estudar, porque ela gostou tanto. Não vai, porque ela é uma senhora e está lá, tem um trabalho maravilhoso, trabalha muito. Mas ela perdeu o medo. Olha, pronto, você ajudou ela de uma certa forma. No clipe da Anitta, ela não tinha medo nenhum. Ela ficou lá com um monte de câmera, com a Anitta. Falava, respira. E já conseguiu um segundo trabalho, né? Porque primeiro foi o filme, né? Sério. Depois, de repente, escolheram ela de novo, porque ela foi bem no outro e já... E ela tem uma carinha linda. Mas eu fico muito apaixonado por esse nosso trabalho. Porque um bailarino, uma bailarina, você não põe alguém que não dança para dançar. Sem dúvida. Para cantar também não. Uhum. Quer dizer, pode ser autodidata e cantar muito bem. Mas para tocar um instrumento também você não coloca alguém que nunca tocou. Exatamente. Agora, para atuar é possível. Todos atuarem? Todo mundo pode atuar. Basta ter o quê? Concentração. É o que eu busco. Se Então, a pessoa se concentra, ela pode atuar. Se ela não se concentra, eu falo, não vou conseguir, gente. Não dá. Com criança, o teste que eu faço com criança, obviamente a maior parte das crianças não tem nenhuma experiência, tirando as que já fizeram televisão, mas elas não têm. Então, eu vejo se a criança se concentra. Se ela se concentrar, ela atua. Se ela for dispersa aí eu falo, não, gente, vai ser um sofrimento para ela, vai ser desgastante, para que fazer isso? Olha, pessoal, olha, talento, segue a dica, hein? Para atuar, precisa de concentração. Eu falo que é sinônimo. Atuação é sinônimo de concentração. Olha, perfeito. Você fica num lugar com um monte de gente falando, um monte de gente olhando, mexendo, andando para lá e para cá, com câmera, com marcas, com texto e trazendo ainda toda a energia necessária para aquela cena. É muita concentração. Sempre se preparar. A preparação, acho que separa o joio do trigo, sabe? Eu trabalho muito em processos que eu vou, às vezes, preparando uma parte do elenco. Ou as crianças, ou um não ator, ou não atriz, mas aí eu vou para o set. Então, eu não preparei o restante do elenco. Eu nem falo, claro, oi, tudo bem? Mas eu não dou nenhuma dica, não me intrometo no trabalho das pessoas. Eu não trabalhei com elas. Eu estou ali para cuidar de com quem eu trabalhei, para ajudar, né? Então, eu vejo muito esse procedimento assim, de atores e atrizes que são muito dispersos. Sabe? Na última hora, faz... mas não é bom. Eu não acho bom, não. Qual é a sua dica de um livro ou uma frase, algo impactante para as pessoas refletirem, pensarem? Você tem alguma coisa, alguma frase, um livro, algo? Eu gosto muito de um livro eu gosto muito de um filósofo que chama Bento de Spinoza, que escreveu um livro só que chama Ética. Ele me inspira muito na minha técnica, eu uso muitos conceitos dele. Mas tem um livro que é sobre Spinoza, que é muito legal de ler, que chama Os Sentidos da Paixão. É uma coletânea de ensaios sobre as paixões humanas. Vou ler. Sobre a inveja, sobre o amor, sobre o medo. Sobre o medo é muito legal. É a Marilena Chauí, que é uma filósofa que é uma especialista em Spinoza no Brasil. E é muito legal para a atuação, para nós percebermos que geralmente a gente costuma dizer que nós não temos paixões tristes. Não é legal dizer, né? Eu sou invejoso. Né? Você quer trabalhar com uma pessoa invejosa do seu lado? Todo mundo, não. O que você prefere? Pessoa invejosa ou falsa? Acho que falsa. Nenhum dos Pelo amor de Deus. Mas ninguém quer ser uma pessoa invejosa ou falsa ou, exatamente, sei lá, rancorosa. Ninguém é, né? E isso atrapalha a atuação.
Porque daí quando a gente vai fazer o encontro com um personagem que tem essas características, a pessoa vai forjar aquilo como ela acha que é o lado ruim daquela inveja, de ser invejoso. Ela vai carregar nas tintas, porque vai mostrar, olha, agora estou sendo invejoso. Porque ela não é. É muito comum em entrevistas a gente ver atores e atrizes dizendo, olha, não tem nada a ver comigo esse personagem. Acho tão equivocado dizer isso, um desserviço. Porque parece que as pessoas, ensinando as pessoas que para serem artistas tem que ser maravilhosas, pessoas maravilhosas, não humanas. Todo mundo inveja, todo mundo tem medo, todo mundo tem rancor, mágoa. A gente procura não ter, não alimentar isso. Exatamente. Mas não ter é impossível. Spinoza fala sobre isso. As paixões tristes, todos temos. Então, é um livro legal para se ler, para entender que tudo bem. Se você tem esse sentimento. Né? Se você me perguntar, você é invejoso? Eu falar agora, não estou invejando. Mas e quando eu estou invejando, eu sou o quê? Nossa, que perfeito. Sou invejoso. E quando eu invejo, geralmente eu não deixo ninguém ver que eu estou invejando. Porque é para dentro que a gente inveja, né? Embora a inveja venha de invídia dos olhos, em ver. Olha, a gente tem que ver para invejar, né? Mas hoje em dia o que a gente mais faz? Ver a vida dos outros nas redes sociais. E invejar. Mas invejando muito. Exatamente, porque muitos querem estar naquele lugar. Sim. Muitos artistas, porque ele foi, eu não, etc. Tem muito isso, né? Tem comparação e inveja. Comparação e inveja, tem muito. Mas, como tudo que é bom dura pouco, onde encontrar o Márcio? Quais são suas redes sociais? O meu Instagram, pessoal, é o Márcio Merriel. Eu tenho um ateliê, chama Ateliê Márcio Merriel, se repete, que está no Insta também. E eu sigo com o meu ateliê agora em Pinheiros, aqui em São Paulo, ali ao lado da Metrô Faria Lima. É legal dizer que o ateliê não é uma escola, porque as escolas, geralmente, para atuação, são modulares. Você tem que entrar no módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, sei lá quantos módulos. O ateliê é realmente um ateliê, por isso que tem esse nome. São horários abertos, a pessoa entra quando quiser, fica o tempo que quiser e vai embora quando quiser. Não tem vínculo nenhum. Muitos atores e atrizes vão e voltam. Tem muitos atores profissionais que trabalham bastante no mercado, fazem uma novela, fazem um filme e voltam depois de novo a estudar. É um lugar muito preservado, assim, muito... Eu já conheci, muito legal. Obrigado. Então é isso, estou nesses lugares. Vão conhecê-lo e aprender, gente, sempre. E muito obrigado pelo seu tempo. E seja bem-vindo ao nosso podcast. E, gente, não esquece, se inscreva no canal, clique aqui, ative o sininho. Até o próximo.